Olá, guerreiros! Hoje vamos estudar um super resumo de direito administrativo. Veremos os seguintes assuntos: princípios da administração pública, poderes, atos, organização da administração pública, controle e responsabilidade civil, agentes públicos e a Lei 8.112 de 1990. Por fim, a nova Lei de Licitações 14.133 de 2021. E aí, pessoal? Quem estuda para concurso sabe, princípios da administração pública é a base de tudo. Nesta nossa análise, a gente vai dissecar cada um deles de um jeito bem direto, bem estratégico, sabe? Pensado para garantir aqueles pontos preciosos na prova. Vamos lá então! Nosso roteiro de hoje é basicamente um mapa da mina para aprovação. A gente começa entendendo o que, afinal de contas, é um princípio. Depois, vamos decifrar o famoso mnemônico LIMP. Aí, a gente analisa as bases do regime administrativo e fecha com aqueles outros princípios implícitos que, olha, sempre caem em prova. Ok, antes de sair decorando qualquer lista, a gente precisa firmar um conceito que é essencial. Qual é a diferença entre um princípio e uma regra? Entender isso, gente, não é detalhe, é o que separa o acerto do erro em questões mais cabeludas. E aqui está a pergunta-chave. A resposta para isso não é só teoria, não. Ela define, na prática, os limites e as possibilidades da caneta de um gestor público. Vamos entender essa diferença de uma vez por todas? Bom, olha que interessante essa diferença na aplicação. As regras são binárias, é tudo ou nada. Ou se aplica ou não se aplica. A servidora deu à luz, a regra da licença se aplica, ponto final. Agora, com os princípios, a coisa é mais flexível. Numa única situação, a gente pode ter vários princípios em jogo. E aí o trabalho é justamente esse: ponderar, equilibrar, ver qual deles vai ter mais peso naquele contexto específico. E aqui vai uma informação que derruba muito candidato em prova. Não existe hierarquia entre princípios. É muito importante gravar isso. Nem mesmo a legalidade é um rei absoluto, viu? Em nome da segurança jurídica, por exemplo, um ato que nasceu ilegal pode sim ser mantido. É um verdadeiro jogo de pesos e contrapesos. Vamos avançar para ver como isso se materializa na prática. Agora a gente vai entrar nos 5 princípios que estão lá, escritos expressamente no artigo 37 da Constituição. E para isso, claro, a gente usa aquela ferramenta de memorização clássica. E aqui está ele, o famosíssimo LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 formam o pilar explícito da atuação administrativa. E pode apostar, são presença garantida em qualquer prova sobre o assunto. Começando pela legalidade. Para nós, na vida privada, a lógica é de liberdade, né? A gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Para a administração, a lógica se inverte completamente. Ela só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite ou ordena. A lei, nesse caso, não restringe. Ela autoriza a ação. O I de impessoalidade tem 2 faces bem importantes. A primeira é a finalidade. O agente público tem que agir buscando o bem comum e não suas vontades ou birras pessoais. A segunda é a proibição da promoção pessoal. Uma obra não é do prefeito ou do governador, é da administração pública. A publicidade oficial tem que ser informativa e não um outdoor de campanha, certo? Passando para a moralidade, o ponto-chave aqui é entender que não se trata da moral individual, dos valores de cada um. A moralidade administrativa é um conceito jurídico objetivo. Ela exige uma conduta pautada pela honestidade, pela probidade, pela boa-fé, sempre de acordo com os padrões do próprio sistema legal. E a súmula vinculante 13 é a materialização mais famosa do princípio da moralidade. É ela que veda o nepotismo, aquela nomeação de parentes para cargos de confiança. Olhando a tabela, a gente vê que o alcance dela é geral, vale para todos os poderes e em todas as esferas. Mas atenção nas exceções. Cargos políticos, como secretário de Estado, e nomeações para cargos efetivos via concurso não entram nessa regra. Falando de publicidade, aqui está uma distinção clássica de prova. Um ato administrativo que não foi publicado não é necessariamente inválido. Ele é válido, só que ele ainda não pode produzir seus efeitos. A publicação é o que dá o start para que o ato se torne eficaz. Muito bem. Deixando o LIMP um pouco de lado, agora a gente vai para os fundamentos, para os 2 supraprincípios que sustentam todo o edifício do regime jurídico administrativo. E este slide ilustra perfeitamente esses pilares. De um lado, a supremacia do interesse público dá à administração ferramentas especiais, as prerrogativas, para que ela possa se sobrepor ao interesse particular. Do outro, a indisponibilidade do interesse público impõe limites, lembrando que o agente público é um guardião, não o dono da coisa pública.
É um jogo constante de poder e dever. Com as bases estabelecidas, vamos ver agora os princípios que guiam a lógica e permitem a correção dos atos da administração. Razoabilidade e proporcionalidade são, em essência, a exigência de bom senso. Eles funcionam como um freio contra excessos e decisões absurdas, mesmo que, na aparência, sejam legais. São ferramentas cruciais para o Poder Judiciário controlar a discricionariedade do administrador. O princípio da autotutela dá à própria administração o poder-dever de corrigir seus atos. É fundamental não confundir as duas formas, hein? A anulação desfaz um ato ilegal desde sua origem, com efeito retroativo, o famoso ex tunc. Já a revogação desfaz um ato que era legal, mas se tornou inconveniente, e os efeitos dela valem só para futuro, ex nunc. Avançando, vamos abordar agora os princípios que garantem que os serviços públicos não parem e que as relações jurídicas tenham um mínimo de estabilidade. Essa frase resume um aspecto vital da segurança jurídica. A administração não pode mudar de entendimento hoje e aplicar essa nova interpretação para punir ou prejudicar situações que aconteceram lá no passado. Isso protege quem agiu de acordo com as regras que valiam na época. Simples assim. E coladinho com isso está o princípio da confiança. Pensa nele como a segurança jurídica do ponto de vista de quem é administrado. É a proteção daquela confiança legítima de que a administração vai agir de forma coerente. Esse princípio impede comportamentos contraditórios, como um órgão decidir A hoje e B amanhã sobre o mesmo assunto, gerando instabilidade. Para fechar, vamos passar rapidinho por outros princípios importantes. Eles não estão no LIMP, mas estão implícitos no sistema e, olha, são frequentemente cobrados. Vamos para uma rodada final. Especialidade. É por isso que se criam entidades focadas, como o INSS, para cuidar de um tema específico. Presunção de legalidade. Os atos da administração já nascem com fé pública. Quem discorda é que tem o ônus de provar o erro. Sindicabilidade. Uma regra de ouro, nada na administração é absoluto. Todo ato está sujeito a algum tipo de controle. E, por fim, subsidiariedade. O Estado não deve abraçar o mundo, mas sem atuar onde a iniciativa privada não consegue ou não tem interesse. Para quem está na batalha dos concursos, a gente sabe que dominar os poderes da administração pública é, assim, um passo decisivo para a aprovação. Então, o que vamos fazer aqui é desvendar cada um deles, de um jeito bem direto e focado, para garantir que nenhuma questão sobre esse tema pegue a gente de surpresa. E este aqui é o nosso mapa da mina. A gente vai construir o conhecimento passo a passo, sabe? Começando pela base de tudo, passando por cada um dos poderes em detalhe e vamos chegar até nas decisões mais quentes dos tribunais, aquelas que com certeza vão aparecer na prova. Beleza. Para entender os poderes, a primeira coisa é responder uma pergunta. De onde eles vêm, afinal? Qual é a justificativa para o Estado ter toda essa autoridade sobre o indivíduo? A resposta, olha, está num princípio fundamental. E aqui está a pedra fundamental de tudo, a supremacia do interesse público. É só pensar na desapropriação de um terreno para construir um hospital. O interesse de todo mundo na saúde se sobrepõe ao interesse individual do dono do terreno. Essa lógica que justifica cada um dos poderes que a gente vai ver. E essa supremacia toda cria uma relação jurídica bem diferente da que a gente tem no dia a dia. Como a gente vê aqui no direito público, a relação é vertical. A administração, agindo em nome de todos nós, está num degrau acima do cidadão. Já no direito privado, sei lá, na compra de um carro, a relação é horizontal, de igual para igual. Certo. Então o Estado tem esses poderes. Mas, e quando o agente público vai agir? Ele tem liberdade de escolha? A resposta para isso é depende. Existem duas formas de atuação e entender essa diferença é a chave para matar um monte de questões de prova. A distinção é bem clara. No poder vinculado, a lei é tipo uma receita de bolo. Se os requisitos estão todos ali, o agente tem que fazer o que a lei manda, como conceder uma licença de construção. Não tem discussão. Já no poder discricionário, a lei dá uma margem. Pensa na autorização para um evento numa praça pública. O gestor pode e deve avaliar a conveniência e a oportunidade antes de bater o martelo. Agora, vamos dar uma olhada para dentro da máquina pública. Como ela se organiza e como ela garante que seus funcionários andem na linha? Isso nos leva direto aos poderes hierárquico e disciplinar. O poder hierárquico, pessoal, é a espinha dorsal de qualquer organização. É a capacidade de um chefe dar ordens, distribuir tarefas, fiscalizar o trabalho e até mesmo puxar para si uma competência ou anular um ato de um subordinado. Sem isso, a administração seria um verdadeiro caos. Mas muito cuidado aqui, porque este é um ponto que derruba muita gente boa. A hierarquia não é absoluta. Por exemplo,
Não existe hierarquia entre o Ministério, que é da administração direta, e uma autarquia como o INSS, que é da indireta. O que existe é uma vinculação, um controle. O mesmo vale entre a União e um Estado, claro. É fundamental gravar essa diferença. E, por favor, não vamos confundir hierárquico com disciplinar. O hierárquico organiza a casa, o trabalho. O disciplinar, por outro lado, pune as infrações. Se um servidor comete uma falta, a abertura de um processo para punir vem do poder disciplinar. Isso também vale para uma empresa contratada que pisa na bola com o contrato. A multa que ela leva também vem desse poder. Bom, além de organizar e punir, a administração também pode detalhar as leis para garantir que elas funcionem na prática. E é exatamente aqui que entra o poder regulamentar, que permite ao chefe do executivo editar normas para isso. Esse quadro aqui é ótimo, ele detalha os dois tipos de decretos. O decreto regulamentar, que é o mais comum, basicamente traduz uma lei explicando como ela vai funcionar no mundo real. E atenção, ele não pode inovar, não pode criar direitos ou obrigações que a lei não previu. Já o decreto autônomo, esse é mais raro. Ele age sozinho, com base direto na Constituição, mas só para duas coisinhas: organizar a administração, desde que não aumente despesa, ou extinguir cargos públicos que já estejam vagos. Agora, atenção máxima, pessoal. Chegamos no tópico que, sem a menor sombra de dúvida, é o campeão de cobrança nas provas de direito administrativo, o famoso poder de polícia. A lógica é bem simples de entender. O direito individual termina onde começa o da coletividade. O poder de polícia é justamente o instrumento que o Estado usa para impor limites à liberdade e à propriedade em nome do bem comum. O uso de máscaras na pandemia foi um exemplo claríssimo disso. Outro, a prefeitura que limita o horário dos bares para garantir o sossego da vizinhança. Essa aqui é outra distinção clássica de prova. Vamos pensar na polícia administrativa como a vigilância sanitária fiscalizando um restaurante. A atuação dela é preventiva, para evitar um problema, uma infração administrativa. O foco está nos bens, nos direitos. Já a polícia judiciária, como a polícia civil ou federal, entra em campo para investigar um crime que já aconteceu. A natureza dela é repressiva, e o foco é na pessoa que cometeu o crime. Para memorizar os atributos, a dica é o mnemônico DAC: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Mas, pelo amor de Deus, cuidado com as exceções que as bancas adoram. A discricionariedade é a regra, mas a concessão de uma licença, por exemplo, é um ato vinculado. A autoexecutoriedade permite agir sem pedir licença para o judiciário, como interditar uma obra irregular. Mas para cobrar uma multa, se a pessoa não pagar, aí o Estado precisa entrar na justiça. O poder de polícia funciona num ciclo bem definido de 4 fases. Primeiro, vem a ordem. É a lei que diz que não pode construir acima de certa altura. Segundo, o consentimento. A prefeitura dá o alvará para quem cumpre a lei. Terceiro, a fiscalização. Um fiscal vai lá na obra conferir se está tudo certo. E por último, a sanção. Se a obra está irregular, vem a multa ou até a ordem de demolição. E para fechar com chave de ouro, vamos tratar de um tema quentíssimo que mudou da água para o vinho por causa de uma decisão do STF e pode apostar, vai despencar nas provas: a delegação do poder de polícia. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, que foi totalmente redefinida há pouco tempo. Esse poder tão essencial do Estado, que limita direitos, pode ser transferido para outros? A resposta, como essa tabela mostra bem, é: depende para quem vai. A regra geral sempre foi que não dá para delegar para uma empresa totalmente privada. Mas a grande novidade do STF é essa aí: a possibilidade de delegar até a fase de sanção para entidades da administração indireta de direito privado, como uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Só que essa delegação não é uma carta branca, não. O STF estabeleceu 4 requisitos que têm que ser cumpridos juntos. Por exemplo, uma empresa de trânsito municipal. Se ela foi criada por lei, tem capital da prefeitura, atua sem concorrência, aí sim ela pode receber a delegação para fiscalizar e multar. Todas as 4 condições precisam estar presentes. Este esquema deixa o limite da delegação bem claro. As fases de consentimento, fiscalização e, pasmem, até a sanção, podem ser delegadas se os requisitos forem cumpridos. Mas a primeira fase, a de criar a lei, a chamada ordem de polícia, essa é absolutamente indelegável. Só o próprio ente político, a União, o Estado ou município, é que pode legislar sobre o tema. A maior novidade, o pulo do gato, é essa. Entidades como empresas públicas agora podem aplicar multas e outras sanções.
Um poder que até ontem era considerado indelegável. Isso muda o jogo completamente e é uma aposta certíssima para as próximas provas. Atos administrativos. Vamos mergulhar fundo nesse assunto, organizando tudo de um jeito que vai ficar gravado na memória. Bora lá? Bom, esse aqui é o nosso roteiro de estudos. A gente começa pela base, os conceitos, depois parte para os atributos e elementos, dá uma olhada nos tipos de atos e, para fechar com chave de ouro, entende como eles deixam de existir ou são corrigidos. É o caminho completo para gabaritar qualquer questão sobre o tema. Então, vamos começar do começo, construindo aquela base forte, sabe? Entender bem o que é um ato administrativo e, principalmente, uma certa distinção que é pegadinha clássica de concurso, é o primeiro passo para não dar bobeira na hora da prova. Essa definição aqui é o nosso ponto de partida. Vamos traduzir? É a administração pública agindo sozinha, com base nas regras do direito público, para criar uma consequência real e imediata na vida das pessoas. É a vontade do Estado se tornando ação. E aqui está a primeira grande confusão que as bancas amam explorar. Ato da administração é o gênero, é o pacotão completo, vale tudo. Já o ato administrativo é uma espécie, é o nosso foco, aquele que tem as regras do jogo do direito público e características bem específicas. Não dá para confundir os dois. Muito bem, agora que a gente já sabe o que é, vamos entender a personalidade do ato administrativo. Os atributos são as características externas, aquilo que faz um ato administrativo ser o que ele é. E para memorizar de um jeito fácil que não sai mais da cabeça, a gente vai usar um mnemônico super simples. PITA. Com essa sigla, fica muito mais fácil organizar as ideias e lembrar de tudo na hora da prova. O P vem de presunção. Pensa assim, todo ato administrativo já nasce com um selo de qualidade, parecendo legal e verdadeiro. E por causa disso, se alguém discorda, o fardo de provar que o ato está errado é da pessoa. É por isso que o judiciário só se mete na história se for chamado. Agora o I, de imperatividade. Aqui a gente sente a força do Estado. A administração não pede por favor, ela manda. Ela impõe sua decisão e pronto, não precisa da nossa concordância. É o poder de império em ação. O A é de autoexecutoriedade. Isso significa que a administração pode fazer acontecer, pode executar suas decisões com as próprias mãos, sem precisar pedir licença para um juiz. Mas, atenção, isso não é a regra geral, ok? Só rola em situações de urgência ou quando a lei autoriza de forma bem clara. E olha que interessante, a autoexecutoriedade se divide em duas. A exigibilidade é a coerção indireta, mais soft, tipo mandar uma multa para forçar alguém a cumprir algo. Já a executoriedade é a força bruta, a ação direta. É o exemplo clássico do trator da prefeitura demolindo uma obra irregular. E para fechar o PET, o T de tipicidade. Esse aqui é uma garantia para a gente. A administração não pode tirar um ato da cartola. Cada ato tem que estar previsto, desenhado na lei, como se fosse um cardápio. Isso impede decisões arbitrárias. Ok, já vimos o ato por fora, a sua casca. Agora, vamos abrir o capô e olhar as peças do motor. Os elementos são os ingredientes obrigatórios, a estrutura interna de qualquer ato administrativo. E para ajudar a decorar essas 5 peças fundamentais, temos outro mnemônico que é uma mão na roda. CFFMO. Pode gravar essa sigla porque ela vai ser uma grande aliada na hora de resolver as questões. Então, essa é a visão geral. Temos a competência, que é quem pode agir, a finalidade, que é o porquê de agir, a forma, que é como o ato se mostra, o motivo, que é a razão da ação, e o objeto, que é o que o ato de fato faz. Vamos olhar um por um, porque a falta de um deles pode invalidar tudo. Competência é simples, é saber quem tem o poder dado pela lei para fazer o ato. Esse poder, em regra, não dá para abrir mão nem passar para outro. Mas existem a delegação e a avocação. E para lembrar o que nunca pode ser delegado, o mnemônico é cenoura. Competência exclusiva, atos normativos e decisão de recursos administrativos. Seguindo, temos a finalidade, que é o objetivo, sempre o interesse público, e a forma, que é o jeito que o ato aparece para o mundo, geralmente por escrito. O ponto-chave aqui é que esses dois, junto com a competência, formam um trio sempre vinculado. Ou seja, o administrador não tem escolha, ele só obedece o que a lei manda. E para fechar os elementos, o motivo, que são as razões de fato e de direito que levaram ao ato, e o objeto, que é o conteúdo em si.
É nessa dupla que pode aparecer a famosa discricionariedade, aquela margem de escolha que a lei às vezes dá para o gestor decidir o que é melhor para o interesse público. Certo. Agora que a gente já desmontou o ato e viu todas as peças, vamos classificar os principais modelos de atos que existem por aí. Cada um serve para uma coisa diferente dentro da máquina pública. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Temos os atos normativos, que funcionam como leis da administração, os ordinatórios, que arrumam a casa por dentro, os negociais, que são a autorização do Estado para a gente fazer alguma coisa, os enunciativos, que só declaram ou atestam um fato sem dar ordem, e os punitivos que, bom, o nome já diz tudo, né? Aplicam punições. Os exemplos ajudam muito a fixar. E chegamos na reta final, para entender o ciclo de vida dos atos, como eles acabam ou são consertados. Fiquem ligados, porque esse é um dos assuntos que mais caem em prova, principalmente a briga entre anulação e revogação. Um ato pode morrer de vários jeitos, mas o ponto fundamental, o que você precisa saber de verdade, é a diferença entre anular um ato ilegal, que é uma obrigação, e revogar um ato que era legal, mas que simplesmente não é mais útil para o interesse público. Essa tabela, pessoal, vale ouro. Presta atenção. A anulação é por ilegalidade, o efeito volta no tempo, é o ex tunc, e tanto a administração quanto o judiciário podem fazer. Já a revogação é por conveniência, o efeito é só daqui para frente, ex nunc, e só a administração pode revogar. A convalidação, por sua vez, conserta um erro pequeno e o efeito também é retroativo. Convalidar é basicamente salvar um ato que tinha um defeito pequeno, um erro que dá para corrigir. Em vez de anular e jogar tudo fora, a administração conserta o que estava errado. E o melhor é que esse conserto vale desde o dia em que o ato nasceu, tem efeito retroativo. Organização administrativa. É aquele tema que, sabe, sempre cai. Então, bora lá desvendar isso de uma vez por todas para a gente construir aquela base de conhecimento que vai garantir os pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Vamos começar com aquela pergunta de R$1 milhão, a que tira o sono de muito concurseiro. Desconcentração ou descentralização? Entender essa diferença de um jeito que nunca mais se esqueça é o nosso primeiro grande passo aqui. Pode ter certeza, a partir de hoje, essa dúvida acaba. Para a gente levantar qualquer prédio, o alicerce tem que ser forte, né? Em organização administrativa, o nosso alicerce é exatamente esse, entender direitinho a diferença entre esses dois conceitos. É a partir daqui que todo o resto do assunto vai fazer sentido. Pensa assim, ó, a desconcentração é tipo uma arrumação de casa. A casa é a mesma, a pessoa jurídica é uma só. O que se faz é dividir as tarefas em cômodos diferentes. Por exemplo, a presidência da República é a casa. Para conseguir dar conta de tudo, ela cria os cômodos, que são os ministérios. Ministério da Saúde, da Educação, da Justiça. Percebe? É uma distribuição interna de competências. Não tem CNPJ novo, não tem outra empresa, é tudo dentro da mesma estrutura. Agora, na descentralização, a conversa é outra. O Estado precisa, por exemplo, fornecer energia elétrica. Ao invés de criar um órgão interno para isso, ele pode criar uma nova empresa, com personalidade jurídica própria, com seu próprio CNPJ, ou até mesmo contratar uma empresa privada para fazer o serviço. Ou seja, ele está passando a tarefa para outra pessoa jurídica. Isso é descentralizar. E aqui, ó, tá o pulo do gato para a prova. Na desconcentração, como é tudo dentro da mesma casa, existe hierarquia. O presidente manda, o ministro obedece. Simples assim. Já na descentralização, a coisa muda de figura. O Estado não manda na entidade que ele criou ou contratou. A relação não é de hierarquia, é de vinculação, de supervisão. O Estado fiscaliza para ver se os objetivos estão sendo cumpridos. É um controle de resultados, saca? Ok, descentralização já não é mais um bicho de 7 cabeças. Então vamos um passo além. Existem duas maneiras principais do Estado fazer essa transferência de serviços. E pode apostar, as bancas adoram cobrar a diferença entre elas. As duas formas são a outorga, que a gente também chama de descentralização por serviços, e a delegação, conhecida como descentralização por colaboração. Os nomes já dão uma pista, né? Agora, um macete que vale ouro. Sério, anota isso aí. Outorga, tem um T bem no meio, certo? Esse T é de titularidade, grava isso. Na outorga, o Estado passa o bastão completo, ele transfere não só a execução do serviço, mas também a propriedade dele, a titularidade. Isso é feito por meio de lei, criando uma entidade pública para isso.
E para fechar o parzinho e não confundir nunca mais, delegação tem a letra E de execução. Moleza, né? Aqui o Estado continua sendo o dono do serviço. Ele só transfere a execução da tarefa para um particular, normalmente por meio de um contrato administrativo. Essa tabela aqui é o resumo da ópera. Na outorga, a gente usa uma lei, transfere titularidade e execução para uma entidade da administração indireta, e o prazo, em regra, é indeterminado. Já na delegação, o instrumento é um contrato ou um ato, transfere-se só a execução para particulares e o prazo é sempre determinado. Perfeito para revisão. Bom, se a outorga cria as tais entidades da administração indireta, a pergunta óbvia é: mas quem são elas? Vamos conhecer cada uma agora. Antes de ver o que cada uma tem de diferente, vamos ver o que todas elas têm em comum. Pensa nelas como filhas do Estado. Todas têm seu próprio RG, que é a personalidade jurídica, sua própria conta bancária, que é o patrimônio próprio, e podem tomar as próprias decisões, ou seja, têm autonomia. Mas a mãe, que é a administração direta, fica sempre de olho, fiscalizando. É o tal do controle finalístico, lembra? A supervisão. Primeiro, as autarquias. Elas são basicamente o próprio Estado agindo de forma descentralizada. Pensa no INSS, que cuida da Previdência, ou no Bacen, cuidando da moeda. São atividades tão importantes, tão típicas de Estado, que são feitas por essas entidades de direito público, com todas as prerrogativas que o Estado tem. Depois, vêm as fundações públicas. O foco delas são atividades de interesse social que não precisam ser exclusivas do Estado, como cultura, pesquisa, meio ambiente. Pensa na FUNAI ou na Fundação Biblioteca Nacional. E aqui, atenção máxima, porque isso despenca em prova. As fundações públicas podem ser tanto de direito público quanto de direito privado. A lei que a cria é que vai definir. E para fechar, as gigantes do mercado, as empresas estatais, como a Caixa, os Correios, a Petrobras. Como elas competem no mercado? Elas são sempre pessoas jurídicas de direito privado, seguindo regras parecidas com as de qualquer outra empresa. E aqui vai outra dica de ouro para a prova. A lei não cria a estatal diretamente. A lei autoriza a sua criação. É um detalhe sutil, mas que a banca adora cobrar para ver quem está atento. Ufa, foi bastante informação, eu sei, mas calma. Agora é hora de organizar tudo isso num checklist final, um mapa mental para a gente fixar o conteúdo e chegar na prova com tudo fresquinho na memória. Anota isso, tira um print da tela, cola na parede. Com esses 6 pontos bem memorizados, qualquer questão sobre a estrutura da administração pública fica muito mais fácil de resolver. A base para gabaritar esse assunto está oficialmente construída. Quem está na batalha dos concursos sabe, né? Tem uns assuntos que são divisor de águas entre ser aprovado ou não. E olha, controle da administração pública com certeza é um deles. É um tema denso, cheio de detalhes que as bancas adoram, simplesmente amam cobrar. Então a ideia aqui é a gente organizar esse quebra-cabeça de uma forma bem lógica para que o conteúdo não seja só entendido, mas que fique gravado de vez na memória. Para a gente dominar esse tema, vamos seguir um caminho bem estratégico. A gente começa pela base de tudo, os princípios e os tipos de controle. Depois, vamos entrar em cada um deles, um por um, o administrativo, o judiciário e o legislativo. A gente vai ver como o Congresso atua diretamente e como ele usa o braço técnico do Tribunal de Contas da União. E para fechar com chave de ouro, 2 ferramentas de fiscalização que, nossa, sempre caem em prova. Tudo pronto? Então, vamos nessa! Olha, antes de sair decorando artigo e competência, é fundamental a gente entender a raiz da coisa. Por que, afinal, existe o controle? Por que um gestor público não pode simplesmente fazer o que dá na telha? A resposta para essa pergunta, que é a base de tudo, está num princípio-chave que sustenta o sistema inteiro. Está aqui o nosso ponto de partida. Princípio da sindicabilidade. O nome pode até parecer meio esquisito, mas a ideia é super simples. Pensa na palavra sindicância, que é tipo uma investigação, uma apuração, certo? Pois é, sindicabilidade significa que todo e qualquer ato da administração pode e deve passar por uma sindicância, por um controle. Nenhum ato está imune a essa fiscalização, seja da própria administração, da justiça ou do legislativo. É a garantia de que o poder não vai ser absoluto. Simples assim. E como é que essa fiscalização acontece na prática? Bom, a Constituição organizou esse controle em 3 grandes eixos, que dependem de quem está fazendo o controle. A gente tem o controle administrativo, que é a própria administração olhando para si mesma, tem o controle judicial, que é quando o judiciário entra em campo, e por fim o controle legislativo, feito pelo Congresso Nacional, mas com aquela ajuda fundamental do Tribunal de Contas. Agora sim, vamos mergulhar em cada um deles. O primeiro tipo, então, é o controle administrativo.
E a palavra-chave aqui, aquela para anotar e não esquecer, é autotutela. É o poder-dever que a administração tem de controlar os seus próprios atos. E ela pode, e mais, ela deve agir por conta própria, o que a gente chama de atuação de ofício, ou quando alguém vai lá e provoca, seja um cidadão ou qualquer interessado. Pessoal, essa tabela aqui é fundamental. É o tipo de coisa que a banca adora transformar em questão. Vamos lá, o controle administrativo é interno, o judiciário é externo. Mas a diferença mais importante de todas, a que não dá para confundir, é o escopo. A administração analisa a legalidade, ou seja, se o ato seguiu a lei. E também o mérito, que é ver se o ato é conveniente, se é oportuno. Já o Poder Judiciário, a regra é que ele só analisa a legalidade. É por isso que a administração pode anular um ato ilegal ou revogar um ato que se tornou inoportuno. O Judiciário, por sua vez, só pode anular. Essa diferença é, sério, decisiva. Certo. E como é que um cidadão ou um servidor pode acionar esse controle interno? Existem vários instrumentos para isso. O direito de petição é o mais amplo de todos. Já os recursos administrativos têm aquela lógica de hierarquia, sabe? Pedir para uma instância superior dar uma olhada de novo na decisão. Já o pedido de reconsideração é diferente. Ele é feito para a mesma autoridade que tomou a decisão original. Todos esses são mecanismos que garantem que os atos administrativos possam ser revistos. Agora vamos pensar, e se a própria administração não corrigiu o seu erro, o que acontece? Aí entra em cena o controle judicial. O princípio aqui é o da inafastabilidade da jurisdição, está lá no artigo 5º da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que isso quer dizer? Que as portas do Judiciário estão sempre abertas para corrigir ilegalidades do poder público. E quais são as ferramentas para a gente provocar esse controle judicial? São os famosos remédios constitucionais. O mandado de segurança serve para proteger aquele direito líquido e certo que foi violado por uma autoridade. A ação civil pública é a grande defensora dos interesses de todo mundo, como o meio ambiente. O habeas data é para quem quer acessar ou corrigir suas informações pessoais em bancos de dados do governo. E a ação popular, essa transforma qualquer cidadão num fiscal do patrimônio público, permitindo anular atos que causem prejuízo. Beleza? Vamos em frente. Agora é a vez do controle legislativo, que a gente também chama de controle externo. É muito importante entender que ele tem duas caras, duas facetas. Uma é política, feita diretamente pelos parlamentares lá no Congresso Nacional, e a outra é técnica, que depende da ajuda indispensável do Tribunal de Contas da União. Essa divisão fica bem clara aqui. O controle direto, como o próprio nome já diz, é o Congresso que faz, com instrumentos como as CPIs, por exemplo. E por ter essa natureza política, esse controle pode, sim, analisar o mérito do ato administrativo. Lembra? Aquilo que o judiciário, em regra, não faz. Já o controle indireto é aquela fiscalização de dinheiro, contábil, financeira, orçamentária, e para isso o Congresso precisa do suporte técnico do TCU. As competências do Congresso são um prato cheio para as bancas. A grande dica aqui é focar nos verbos. O Congresso fiscaliza os atos do Executivo. Ele sustenta os atos normativos, como decretos, que vão além do que a lei permite. Ele também pode sustar contratos, mas a gente vai ver que tem uma regrinha aí com o TCU. E por último, uma competência que é só dele. É o Congresso quem julga as contas do presidente. Grave bem esses verbos, eles são a chave. E agora, vamos dar um foco especial no órgão que talvez seja o mais temido pelos gestores públicos, o Tribunal de Contas da União, o TCU. É fundamental entender a natureza dele. Ele auxilia o Congresso, mas atenção, ele não é subordinado ao Congresso. O TCU é um órgão autônomo, com poderes próprios definidos na Constituição, e o seu trabalho é puramente técnico. Lembra que eu falei da sustação de contratos? Então, tá aqui, o passo a passo, que cai muito em prova. O TCU, na sua fiscalização, acha um contrato ilegal. O que ele faz? Ele não sai sustando direto. Primeiro, ele avisa o Congresso. O Congresso, por sua vez, tem 90 dias para tomar uma atitude. Se o Congresso não fizer nada nesse prazo, aí sim a bola passa para o TCU e ele vai decidir o que fazer. Esse fluxo é importantíssimo. Pessoal, essa tabela é ouro em pó para a prova. Quem é que julga as contas do presidente da República? Resposta: o Congresso Nacional. E o TCU, o que faz nesse caso? O TCU aprecia, ou seja, ele emite um parecer prévio, em 60 dias, recomendando aprovar ou não. Agora, quando a gente fala de todos os outros administradores públicos, a coisa inverte. Aí é o TCU quem julga diretamente as contas.
A diferença entre julgar e apreciar é um detalhe que define questão de prova. Essa citação do STF é poderosa e ajuda a gente a entender a autonomia do TCU. O Legislativo não funciona como uma segunda instância para as decisões do Tribunal de Contas. Na prática, o que isso quer dizer? Se o TCU considera uma aposentadoria ilegal e nega o registro, não adianta o servidor ir lá chorar no Congresso. A decisão técnica do TCU é final na esfera administrativa. A única forma de contestar seria ir para o Poder Judiciário. E por falar em aposentadorias e admissões, existe um prazo crucial, definido pelo STF para o TCU atuar. O tribunal tem 5 anos, contados a partir do momento em que o processo chega lá para analisar a legalidade desses atos de pessoal. E se o TCU fica quieto e não se manifestar nesse tempo, aí acontece o que a gente chama de registro tácito. O ato é considerado legal e pronto. Isso traz segurança jurídica para o servidor. Mas as competências do TCU vão muito além de analisar contas. Ele pode, por iniciativa própria, fazer inspeções em qualquer órgão que use dinheiro federal, incluindo os do Judiciário e do Legislativo. Ele também fiscaliza como o dinheiro federal repassado para estados e municípios está sendo usado. E um ponto muito importante, as decisões do TCU que aplicam multas ou determinam a devolução de dinheiro têm força de título executivo, ou seja, podem ser cobradas na Justiça, apesar de essas dívidas terem um prazo para prescrever. Para a gente fechar, vamos analisar 2 ferramentas de fiscalização direta do Legislativo. Elas são muito poderosas e as bancas adoram confundir as duas: a convocação de autoridades e a requisição de informações. As duas servem para buscar esclarecimentos, mas o jeito como elas funcionam é bem diferente. Essa tabela resume as diferenças cruciais. A convocação pode ser feita tanto pelas casas do Congresso quanto por suas comissões, e exige que a autoridade vá lá, pessoalmente, é obrigatório. Já o pedido de informação é feito pelas mesas diretoras e a resposta vem por escrito, num prazo de 30 dias. Agora, o ponto em comum, e que é muito sério, é a consequência. Se a autoridade não atender a qualquer um dos dois, isso configura crime de responsabilidade. Responsabilidade civil do Estado. Parece complicado, né? Mas no fundo a gente está falando de uma coisa bem simples. Quando é que o Estado tem que tirar o dinheiro do cofre para pagar por um prejuízo que ele causou a alguém? Sabe, uma viatura que bate, uma obra mal sinalizada que causa um acidente? Isso cai, e cai muito. Então a missão aqui é organizar esse conhecimento para não ter erro na hora da prova. Esse aqui é o nosso mapa da mina, o caminho que a gente vai seguir. Vamos passar por cada um desses pontos, construindo o raciocínio certinho, do jeito que a banca examinadora gosta. Vamos lá! Muito bem, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Afinal de contas, o que significa essa tal de responsabilidade do Estado? Ok, vamos traduzir essa definição. Pensa numa situação bem prática. Uma ambulância do SAMU, em uma emergência, passa no sinal vermelho e acaba batendo num carro. O motorista da ambulância é um agente público agindo em nome do Estado, certo? Então, o prejuízo do dono do carro tem que ser reparado. Por quem? Pelo Estado. É essa obrigação de consertar o dano, de indenizar, que a gente chama de responsabilidade civil do Estado. E aqui tem um detalhe importante, o nomezinho que as provas adoram. Essa responsabilidade não vem de um contrato que a gente assinou com o governo. Ela nasce direto da lei. Por isso, o nome técnico é responsabilidade extracontratual ou, anota aí, responsabilidade aquiliana. Se esse nome aparecer na prova, já sabe do que se trata. Agora, nem sempre foi assim, né? A ideia de que o governo tem que pagar pelos próprios erros é algo relativamente novo. Entender como a gente chegou até aqui ajuda a fixar por que a regra atual é do jeito que é. Olha que interessante essa linha do tempo. A gente sai de uma época em que o rei era a lei e o Estado basicamente não errava nunca, a teoria da irresponsabilidade. Depois, a gente passa para uma fase em que o Estado até podia ser responsabilizado, mas a vítima tinha que provar a culpa do agente público, o que era quase impossível. E aí, finalmente, a gente chega no modelo de hoje, o da responsabilidade objetiva, que veio para facilitar e muito a vida do cidadão. Essa tela aqui é a ouro. A diferença entre subjetiva e objetiva é crucial para passar em concurso. Na subjetiva, a gente precisa discutir a intenção do agente. Ele quis causar o dano? Ele foi negligente? Já na objetiva, a conversa é outra. A gente não quer saber se o agente teve culpa. A gente só precisa conectar 3 pontos: a ação do Estado, o dano que aconteceu e a ligação entre uma coisa e outra. Se esses 3 elementos estiverem presentes, já era. E agora sim, vamos ao que interessa, ao coração do tema, o que vai estar na sua prova de direito administrativo. Como funciona a regra aqui no Brasil hoje? Tá aqui, ó. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. É a base de tudo.
Repara bem, a regra vale tanto para o poder público direto, União, Estados, municípios, quanto para empresas privadas que prestam serviços públicos. Pensa na concessionária de energia elétrica da sua cidade ou na empresa de ônibus. Se um funcionário delas trabalhando causar um dano, a empresa responde de forma objetiva. Então, para fixar de vez, o que a vítima do dano precisa provar no processo? Apenas e tão somente esses 3 elementos. Primeiro, que houve uma conduta, uma ação de um agente público. Segundo, que houve um dano, um prejuízo. E terceiro, e mais importante, que o dano foi consequência direta daquela conduta. É o famoso nexo causal. Provou esses 3, a indenização está no papo. Não precisa provar culpa nenhuma. E olha só o tamanho do alcance dessa regra. Ela vale, como a gente já viu, para todo mundo que presta serviço público. E um detalhe que as bancas amam: a responsabilidade existe, mesmo que o ato do agente tenha sido permitido por lei, um ato lícito. E mais, protege todo mundo, não só quem estava usando o serviço. Se um ônibus bate num poste e esse poste cai em cima de um pedestre, esse pedestre, que não era usuário do serviço, também tem direito à indenização. Ótima pergunta. Se o Estado paga a indenização, quer dizer que o funcionário que fez a besteira fica de boa? Sai ileso? Não é bem assim. O sistema tem uma solução para isso. A lógica funciona em 2 tempos. Primeiro, a vítima processa o Estado. Depois que o Estado paga a indenização, ele pode e deve cobrar do agente responsável. Isso se chama ação de regresso. Só que, atenção aqui, esse é o pulo do gato. Para cobrar do agente, o Estado vai ter que provar que ele agiu com dolo ou culpa. Ou seja, a responsabilidade do agente perante o Estado é subjetiva. Anotou? Vítima versus Estado, objetiva. Estado versus agente, subjetiva. Certo. Até agora, a gente falou da ação do Estado, do fazer. Mas e quando o problema é o contrário? Quando o Estado se omite, quando ele deixa de fazer alguma coisa e isso causa um dano? Aí o cenário muda e as bancas adoram explorar essa diferença. Aqui a coisa fica um pouco mais refinada. Pensa num buraco na rua. É uma omissão genérica do dever de manutenção. Nesse caso, a responsabilidade é subjetiva. A vítima precisa provar que o serviço não funcionou como deveria, a tal culpa administrativa. Agora pensa num preso que está sob a custódia do Estado e é morto dentro da cela. O Estado tinha o dever específico de proteger aquela pessoa. Se ele falha, a omissão é específica e a responsabilidade, segundo a maioria, volta a ser objetiva. Para fechar o nosso roteiro, vamos dar uma olhada em 2 casos especiais: a responsabilidade por atos do legislativo, ou seja, por leis, e do judiciário, por decisões dos juízes. Será que uma lei errada pode gerar indenização? A regra geral, o ponto de partida, é que não. A ideia é que esses poderes são soberanos nas suas decisões. Mas você sabe, né? No direito, para toda a regra geral, a gente tem as famosas exceções. No caso das leis, a responsabilidade aparece em situações bem pontuais. Por exemplo, se o Supremo declara que uma lei é inconstitucional e essa lei, enquanto valeu, causou um prejuízo direto a alguém, aí pode caber indenização. Outro caso são as leis de efeitos concretos, que são leis com o nome de lei, mas que na verdade agem como um ato administrativo, atingindo uma pessoa ou situação específica. Já no judiciário, as exceções são ainda mais raras e bem específicas previstas lá na Constituição. Basicamente, são 3 casos: erro do juiz em processo criminal, que leva a uma condenação injusta, manter alguém preso por mais tempo do que a sentença determinou, ou quando fica provado que o juiz agiu de propósito, com má-fé, para prejudicar alguém. E, para fechar, um número para guardar na memória de longo prazo: 5 anos. Esse é o prazo que a pessoa que sofreu o dano tem para entrar com a ação contra o Estado. É o prazo prescricional. Perdeu esse prazo? Já era. Se fosse para tatuar uma frase sobre esse assunto para levar para a prova, seria esta aqui: ação do Estado, regra, responsabilidade objetiva. Omissão do Estado, regra, responsabilidade subjetiva. Se você dominar essa diferença, já tem meio caminho andado para gabaritar as questões sobre o tema. Agentes públicos é aquele tema que, olha, não tem como fugir, ele sempre aparece na prova. Mas o grande segredo aqui não é só decorar um monte de lei, não. É entender o raciocínio por trás, como a Constituição e principalmente o Supremo Tribunal Federal enxergam cada detalhe. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos juntos desvendar as regras, as pegadinhas e tudo aquilo que é essencial para garantir o ponto na hora da prova. Bora lá? Bom, esse aqui é o nosso mapa do caminho de hoje. A gente vai cobrir tudo que é mais importante.
Primeiro, vamos entender o conceito geral de agente público. Depois, os tipos de vínculo com o Estado: cargo, emprego, função. Em seguida, a tão sonhada estabilidade. Como funciona o acesso ao serviço público, as regras de acumulação de cargos e o teto. E, para fechar, aquele tema polêmico: o direito de greve. Com esse roteiro, não vai sobrar dúvida. Certo. Então vamos começar pelo começo. O que, afinal de contas, é um agente público? Pensa nesse termo como um grande guarda-chuva, que abriga um monte de gente diferente. Para organizar essa ideia, a doutrina, os estudiosos do direito criaram uma divisão em 5 grandes categorias. Isso ajuda a gente a colocar cada um no seu devido lugar. E aqui estão elas, as 5 espécies. Temos os agentes políticos, os administrativos, os honoríficos, os delegados e os credenciados. Dá uma olhada nesse gráfico. Tá vendo o maior pedaço, né? São os agentes administrativos. É exatamente aqui que está o futuro cargo de quem estuda para concurso. Então, é neles que a gente vai focar toda a nossa atenção. Mas só para não deixar nenhuma ponta solta, vamos passar bem rapidinho pelos outros. Os agentes políticos são o alto escalão, quem comanda e define as políticas. Os honoríficos são cidadãos comuns que são chamados para uma missão temporária, como os mesários numa eleição. Já os delegados e credenciados são particulares que atuam em nome do Estado em situações específicas. Bem simples, né? Agora sim, vamos ao que realmente interessa para a prova. Checamos! Agora a gente vai mergulhar de cabeça no universo dos agentes administrativos. Esse é o coração da matéria para quem faz concurso. Existem basicamente 3 maneiras de um agente administrativo se ligar ao Estado. E saber a diferença exata entre elas, isso separa quem passa de quem fica pelo caminho. Olha, essa tabela aqui é ouro puro. Ela resume tudo. Vamos lá. O servidor estatutário, que é o objetivo da maioria, ocupa um cargo público e tem um regime próprio definido em lei. Já o empregado público, que trabalha numa estatal tipo a Petrobras, por exemplo, ocupa um emprego público e é regido pela CLT, igual na iniciativa privada. E, por fim, tem o agente temporário, contratado por uma necessidade específica, que exerce apenas uma função. É fundamental ter essa distinção bem clara na mente. E não acabou. Dentro dos cargos, tem mais um detalhe crucial. O cargo efetivo é o sonho de todo concurseiro, exige concurso e leva à estabilidade. Do outro lado, tem o cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração sem concurso. E é função de confiança. Atenção máxima aqui que isso é pegadinha clássica. Ela é exclusiva para quem já é servidor efetivo. Tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança são para tarefas de liderança, chefia e assessoramento. Agora, vamos falar dela, a estabilidade. É um dos maiores atrativos do serviço público, né? Mas é muito importante entender que ela não existe como um benefício pessoal para o servidor. A ideia é proteger o cargo, para que o servidor possa trabalhar com isenção sem sofrer pressão política. Mas como se chega lá? E dá para perder a estabilidade? Vamos ver isso agora. Para alcançar a estabilidade, não basta ser aprovado e tomar posse. É um processo, uma jornada com 4 etapas que são obrigatórias e cumulativas. Primeiro, o cargo tem que ser efetivo. Segundo, claro, a aprovação no concurso. Terceiro, tem que ralar por 3 anos em efetivo exercício. E quarto, um ponto muito importante, ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Se falhar em qualquer uma dessas etapas, não tem estabilidade. Mas muito cuidado, ser estável não significa ter um emprego para o resto da vida. A Constituição prevê sim 4 situações em que o servidor estável pode perder o cargo. A primeira é por uma sentença judicial definitiva sem mais possibilidade de recurso. A segunda é através de um processo administrativo disciplinar, mas sempre garantindo o direito de defesa. A terceira é por desempenho insuficiente comprovado em avaliação. E a última, que é mais rara, é quando o governo precisa cortar gastos com o pessoal. Fica de olho bem aberto agora, porque é aqui que as bancas adoram confundir a gente. Não pode confundir estabilidade com vitalicidade. A vitalicidade é uma proteção ainda maior para carreiras como juízes e membros do Ministério Público e é adquirida em 2 anos. Outra confusão clássica é com efetividade. Pensa assim, efetividade é uma qualidade do cargo. É o cargo ser efetivo que permite que a pessoa busque a estabilidade. Uma coisa é condição para outra. Beleza, já entendemos como as coisas funcionam lá dentro. Mas, e para entrar? Como é que funciona a porta de entrada? Vamos ver agora as regras de acesso ao serviço público.
A Constituição faz uma distinção bem clara aqui. Para os brasileiros, o acesso a cargos públicos é um direito. A lei pode e deve estabelecer os requisitos, como a formação acadêmica, mas não pode proibir o acesso. Já para os estrangeiros, a regra é diferente. Eles só podem ocupar cargos públicos se houver uma lei específica permitindo e regulamentando isso. Muita atenção aqui, porque esses são temas quentes, que vivem aparecendo em prova. Exame psicotécnico pode? Pode, mas tem que estar prevista em lei e não só no edital, e os critérios têm que ser objetivos. Limite de idade, só se for algo realmente justificado pelas atividades do cargo. Tatuagem, a regra geral é que não elimina ninguém, a não ser que o desenho tenha um conteúdo que ofenda os valores da Constituição. E a comprovação dos requisitos, como o diploma. Lembre-se, a regra é apresentar tudo na posse, não lá no ato da inscrição. E depois da aprovação, como fica? Se a aprovação foi dentro do número de vagas previsto no edital, a regra é clara. Existe um direito subjetivo à nomeação. Agora, se ficou no cadastro de reserva, a princípio é só uma expectativa de direito. Mas, claro, existem exceções. O direito de quem passou nas vagas pode ser afastado por uma situação muito grave e imprevisível. E a expectativa de quem está no cadastro pode virar direito se a administração chamar alguém com nota menor ou se surgirem novas vagas por desistência. Agora, vamos a uma dúvida muito comum. Será que é possível ter mais de um cargo público ao mesmo tempo? A resposta curta, a regra geral, é não. A Constituição proíbe a acumulação de cargos. Mas, como quase tudo no direito, essa regra tem exceções bem importantes que todo concurseiro precisa conhecer. As exceções que permitem acumular cargos são só estas 3. É uma lista fechada. Primeiro, 2 cargos de professor. Segundo, 1 cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E terceiro, 2 cargos ou empregos na área da saúde para profissões regulamentadas. E um detalhe que vale o ouro na hora da prova, em todas essas situações é obrigatório ter compatibilidade de horários. Se não tiver, a acumulação se torna ilegal. Além da regra de acumulação, temos o teto remuneratório, ou seja, o valor máximo que um agente público pode receber. Na esfera da União, o limite para todo mundo é o salário de um ministro do STF. Já nos estados e municípios, a coisa fica um pouco mais complexa, com subtetos para cada um dos poderes. E aqui vai uma dica quente, de decisão recente do Supremo. O teto dos procuradores municipais não é o salário do prefeito, e sim o de desembargador do Tribunal de Justiça. Isso é novidade e tem cara de questão de prova. E chegamos ao nosso último tópico, um dos mais polêmicos. Servidor público pode ou não pode fazer greve? A resposta não é um simples sim ou não. E foi o STF que teve que dar as cartas nesse jogo para definir como as coisas funcionam na prática. O ponto de partida para entender isso é o seguinte: no setor privado, existe uma lei específica sobre greve. No setor público, a Constituição também diz que o direito de greve será exercido nos termos de uma lei específica. O problema? Essa lei nunca foi criada. Diante dessa omissão no Congresso, o STF decidiu. Enquanto a lei não vem, os servidores públicos devem seguir as regras da lei de greve do setor privado, mas com algumas adaptações. E como isso funciona na prática, segundo o Supremo? A regra geral é que os dias parados são descontados do salário. A exceção acontece se a greve for causada por alguma ilegalidade do próprio governo, como um atraso de salário. Também é possível fazer um acordo para compensar esses dias não trabalhados. E o ponto mais importante de todos: para todas as carreiras da área de segurança pública, seja polícia civil ou militar, a greve é absolutamente proibida. E com isso, a gente fecha esse verdadeiro raio-x sobre agentes públicos. Como deu para perceber, todas essas regras, no fundo, são uma tentativa de equilibrar os direitos de quem serve ao público com as necessidades da sociedade que não pode parar. Para a prova, o essencial é dominar esses conceitos que vimos. A dica é: revise os pontos-chave, faça muitas questões sobre o tema e, com certeza, um passo importante em direção à aprovação terá sido dado. Bons estudos e até a próxima! Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai destrinchar a famosa Lei 8.112 de 90. Pense nela como o manual de regras, o guia definitivo para quem mira uma carreira no Serviço Público Federal. Esse concurso público está no seu radar, então fica aqui, que esse material é fundamental. Bom, o nosso roteiro vai seguir a vida de um servidor, sabe? Do comecinho, a entrada, até os direitos e, claro, os deveres. A gente montou tudo numa sequência lógica, pensada para ajudar na memorização, focando naquilo que as bancas mais gostam de perguntar. Então, vamos lá. Certo.
O ponto de partida de tudo é o chamado provimento. Um nome um pouco formal, né? Mas significa basicamente preencher um cargo público. Mas como que isso acontece na prática? Existem vários jeitos, e entender a diferença entre eles, isso é crucial. Estão aí as 7 formas de provimento. Mas muito cuidado aqui. Apenas uma delas é a verdadeira porta de entrada no serviço público. As outras 6, na verdade, são jeitos de se movimentar na carreira, para quem já está lá dentro. Vamos entender isso melhor. E aqui está o pulo do gato, o detalhe que as bancas de concurso, sem exceção, amam explorar. A diferença entre provimento originário e derivado. É simples, olha só. Nomeação é a única forma originária. É o começo de tudo. Todas as outras são derivadas, ou seja, só acontecem com quem já é servidor. Um exemplo clássico que sempre aparece é a reversão. Para memorizar, a gente costuma chamar de a volta do vovô. É exatamente isso, o retorno do aposentado ao serviço. Pode acontecer de 2 maneiras. Ou porque uma junta médica diz que os motivos da aposentadoria por invalidez não existem mais, ou quando o próprio servidor que se aposentou voluntariamente pede para voltar e a administração concorda. Ótimo! Saiu a nomeação. E agora? O caminho não para por aí. A próxima etapa é a tomada de posse, um ato bem formal, cheio de regras e com prazos que, olha, não dá para vacilar. Anota aí a sigla para não esquecer jamais. NPE. Nomeação, posse e exercício. Perder esses prazos é fatal, sério. Depois da nomeação publicada, são 30 dias para tomar posse. Se não for, o ato de nomeação perde o efeito. Simples assim. Depois da posse, o servidor tem mais 15 dias para entrar em exercício, ou seja, começar a trabalhar de fato. Não começou? Aí o nome é exoneração. Começou a trabalhar? Perfeito. Agora inicia o estágio probatório, que dura 3 anos. É um período de avaliação e o desempenho é medido com base em 5 fatores. Para facilitar a vida, tem um mnemônico RAPID. Responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. Bom, agora chegamos a uma parte que todo mundo gosta, né? Dinheiro. Vamos falar sobre a remuneração, sobre os direitos e as vantagens financeiras de ser um servidor público. Para organizar as ideias sobre o pagamento, a gente usa outro mnemônico, VIGA. Pensa assim, as vantagens são a categoria principal, o gênero, e elas se dividem em 3 tipos ou espécies: as indenizações, as gratificações e os adicionais. Cada uma tem uma função diferente. Aqui tem outra distinção que cai direto em prova. Vencimento com C é o salário base do cargo, aquele valor fixo que está na lei. Já a remuneração é o vencimento mais as vantagens permanentes, ou seja, é o salário bruto, o valor total que cai na conta. Dando um zoom nas indenizações. Lembre-se que o objetivo delas é reembolsar o servidor por algum gasto específico, como diárias para uma viagem a trabalho ou uma ajuda de custo para a mudança. E o ponto mais importante de todos que você precisa levar para a prova, elas nunca se incorporam ao vencimento, ou seja, não entram no cálculo de aposentadoria nem de 13º. Claro, a vida do servidor não é só trabalho. A lei prevê várias situações em que é possível se afastar legalmente. São as licenças. Vamos dar uma olhada nas principais e nas suas regrinhas. Essa tabela resume bem as licenças mais comuns. A maternidade e a paternidade, como esperado, são remuneradas. A licença para capacitação também é bem interessante. A cada 5 anos de trabalho, o servidor tem direito a 3 meses para estudar com remuneração. Mas a que mais gera dúvida é a de atividade política. Funciona assim: entre a escolha em convenção e o registro da candidatura, a licença é sem remuneração. A partir do registro e até 10 dias depois da eleição, ela passa a ser remunerada. Esse detalhe é ouro. A carreira pública não é estática, ela é bem dinâmica. Isso envolve movimentação de servidores e, claro, a vacância, que é quando um cargo fica vago por algum motivo. Pessoal, muito cuidado para não confundir esses 2 termos. Exoneração não é punição. Pode ser a pedido da própria pessoa ou por iniciativa da administração, tipo, quando alguém não é aprovado no estágio probatório. Agora, demissão é sempre uma penalidade. É a mais grave de todas. E só acontece depois de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. E aqui temos outra dupla que adora confundir a cabeça de quem estuda: remoção e redistribuição. Mas o macete é simples. Na remoção, quem se desloca é o servidor. O cargo dele fica lá quietinho. Já na redistribuição, o que se desloca é o cargo, e o servidor que o ocupa vai junto. Geralmente isso acontece para ajustar a força de trabalho entre diferentes órgãos.
Chegamos na parte final, mas não menos importante, o regime disciplinar. Aqui a gente vai ver as responsabilidades do servidor e o que acontece quando as regras não são seguidas. O único ato errado de um servidor pode gerar consequências em até 3 esferas diferentes, e elas são independentes. Ele pode responder a um processo administrativo, que pode resultar numa demissão, a um processo civil, se tiver que reparar algum dano financeiro, e até um processo penal, se o que ele fez for considerado crime. As punições seguem uma escadinha de gravidade. Começa com uma advertência, que é por escrito, para faltas mais leves. Depois, vem a suspensão. E no topo, a demissão, reservada para as infrações mais sérias. Mas a administração não pode esperar para sempre para aplicar uma punição. Existe um prazo, e o nome disso é prescrição. Para decorar é só pensar na escadinha de novo. 180 dias para advertência, 2 anos para suspensão e 5 anos para demissão. E para fechar com chave de ouro, essa tabela é uma ótima ferramenta de revisão. Ela compara os 3 tipos de processos. A sindicância, que é mais simples, serve para apurar fatos ou aplicar punições leves. O PAD sumário é para casos bem específicos, como abandono de cargo. E o PAD ordinário é o procedimento padrão para as faltas mais graves, aquelas que podem levar à demissão. Vamos mergulhar fundo na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Quem estuda para concurso sabe, dominar esse assunto não é mais diferencial, é obrigação. Então vamos direto ao que interessa, aos pontos que têm cara de prova e que vão fazer toda a diferença na sua preparação. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente começa com um panorama geral, depois entra de cabeça nas modalidades, naquelas diferenças que a banca adora cobrar e, claro, na polêmica da contratação direta. Preparados? Vamos lá. Então vamos começar pelo começo, como tem que ser. Antes de sair decorando o artigo, a gente precisa entender o contexto. Como é que essa Lei 14.133 surgiu e, mais importante, como foi a regra do jogo durante aquela transição da lei antiga para a nova. Muita atenção aqui, pessoal. Durante 2 anos inteirinhos, a administração pública viveu, digamos, uma dualidade. De 2021 a 2023, o gestor público podia escolher qual lei usar em cada licitação. Ele podia olhar para um processo e dizer, aqui vou de lei antiga ou, para esse outro, vou usar a nova. Era uma escolha, uma faculdade dele. Mas, e sempre tem um mas, né? Aqui vem a regra de ouro, aquela que as bancas amam explorar. Era terminantemente proibido misturar as leis. Uma vez que o gestor escolhia o regime para uma licitação, seja o antigo ou novo, ele tinha que ir com aquele regime até o final. Nada de fazer um combo com o melhor dos 2 mundos. Isso não podia de jeito nenhum. Ok, agora que a gente já entendeu o contexto da transição, vamos para o coração da lei, as modalidades de licitação. Ou seja, como é que a administração pública, na prática, faz suas compras e contratações. A nova lei chegou fazendo uma verdadeira faxina. Aquelas 2 modalidades que sempre davam um nó na cabeça da gente, tomada de preços e convite, foram para o espaço, foram extintas. O pregão, que já era o queridinho, foi finalmente oficializado dentro da lei geral. E aí, claro, surgiu a grande estrela, novidade do momento, o diálogo competitivo. Se tem um tópico que precisa estar na ponta da língua, é esse aqui. Saber a diferença entre pregão e concorrência é o que separa quem está preparado de verdade. Vamos esmiuçar o que realmente importa para a prova. Para simplificar a vida, pense assim. Pregão é para o dia a dia, para o feijão com arroz da administração. Bens e serviços comuns, sabe? Comprar papel, contratar serviço de limpeza, coisas padronizadas. Já a concorrência para projetos complexos, especiais, sob medida, como construir um hospital ou desenvolver um software super inovador. Agora, olha que interessante essa comparação direta ponto a ponto. Perceba como o pregão é bem restrito nos critérios de julgamento. É basicamente menor preço ou maior retorno econômico. Já a concorrência tem uma flexibilidade muito maior. Esse detalhe é um prato cheio para o examinador. Bom, além da dupla de ataque, pregão e concorrência, temos outras 3 modalidades no jogo. 2 delas já existiam e foram repaginadas, que são o concurso e o leilão, e uma foi criada do zero para resolver uns pepinos bem específicos. No concurso, a palavra de ordem foi simplificar. O critério de julgamento, que antes precisava de um regulamento, agora está lá, direto na lei. E, pelo amor de Deus, atenção à pegadinha do prazo. Mudou de 45 dias corridos para 35 dias úteis. As bancas adoram essa troca, porque sabem que muita gente boa escorrega aí. O leilão também tem as suas particularidades. A mais gritante é que ele não tem fase de habilitação.
Isso deixa o processo bem mais rápido. E tem um detalhe curioso na publicidade. Além do aviso padrão, é obrigatório fixar um aviso físico lá na repartição. É aquele tipo de detalhe que, numa prova, pode valer a questão da aprovação. E chegamos nela, a grande inovação da lei: o diálogo competitivo. Imagina o seguinte: a administração precisa de algo tão novo, tão complexo, que nem ela sabe direito como pedir. O que ela faz? Primeiro, ela chama o mercado para dialogar, para conversar e juntos desenvolverem a melhor solução. Só depois que essa solução está definida, aí sim começa a competição de propostas. É um processo em duas fases bem claras. Primeiro o diálogo, depois a competição. Genial, né? E claro, para um processo tão complexo e delicado, a lei colocou uma trava de segurança. Exige uma comissão especial para conduzir tudo. E o número mágico aqui é 3. Guarde bem esse número. No mínimo, 3 servidores efetivos têm que compor essa comissão. A gente sabe que a regra geral é bem clara. A administração pública precisa licitar. Só que toda regra tem sua exceção, certo? Vamos entrar agora nos casos em que a licitação pode ser deixada de lado, o que a gente chama de contratação direta. Pessoal, este slide aqui é o mapa do tesouro para a prova. Qual é a bendita diferença entre inexigibilidade e dispensa? É simples, vamos resolver isso agora. Na inexigibilidade, a competição é impossível. Não tem jeito, pensa num fornecedor exclusivo. Fim. Já na dispensa, a competição até seria possível, mas a lei, por algum motivo, dá ao gestor a opção de não licitar. E a dica de ouro: a lista de casos de inexigibilidade é aberta, exemplificativa. A de dispensa é fechada, taxativa, só vale o que está escrito ali na lei. Certo, agora vamos para os casos práticos. Quais são as citações mais importantes de inexigibilidade e dispensa que precisam estar no radar, especialmente as novidades que a lei trouxe? E aqui vai uma pergunta que tem cheiro de questão de prova. Uma mudança sutil, mas conceitualmente gigantesca. Um caso que era de dispensa e foi promovido à inexigibilidade. Fique de olho na resposta. A resposta é essa aí: aquisição ou locação de um imóvel específico. Antes era dispensa, agora é inexigibilidade. E qual a lógica por trás disso? A ideia é que se o imóvel precisa ter características muito particulares, numa localização única, não existe competição de verdade. Então, a lei reconheceu que a competição nesse caso é inviável. Uma mudança de mentalidade que com certeza vai ser explorada. Mas a dispensa não vive só de valor baixo. A lei trouxe outras hipóteses bem importantes. O maior destaque vai para a emergência. O contrato, que antes durava no máximo 180 dias, agora pode chegar a 1 ano. E surgiram casos novinhos em folha, como a compra de equipamentos para investigações sigilosas ou a contratação de especialistas para compor bancas.